Com poucas técnicas e de forma muito simples, você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, tanto no Brasil quanto no exterior, por meio do aprendizado do programa Investidor Sempre em Alta. Hoje eu ensino como fazer isso do absoluto zero. E este aqui é um programa que faz parte do nosso combo da Mega Black Friday Vitalícia, e por isso eu vou fazer esse vídeo de apresentação do programa para você entender como tudo funciona. Mas se você tá por fora e não sabe exatamente o que é a Mega Black Friday Vitalícia, o que acontece? Pela primeira e única vez na minha vida, eu decidi fazer uma Mega Black Friday Vitalícia, pela única vez, ressalto, para você nunca mais precisar gastar nenhum centavo com cursos de investimento. Por quê? Participando da minha Mega Black Friday Vitalícia, dia 11 de novembro às 20 horas, o que vai acontecer? Você vai levar todos os meus cursos, que tradicionalmente são vendidos com acesso por apenas um ano. Você vai levar acesso vitalício, você vai levar o acesso às atualizações deles também, de forma vitalícia, e a todos os cursos de investimento que eu gravar futuramente. Ou seja, você nunca mais vai precisar gastar nenhum centavo com cursos de investimentos. E claro, você vai basicamente comprar isso por um preço menor do que se você comprasse o acesso a ele separadamente por apenas um ano. Então é uma grande loucura, uma grande maluquice, tô quase arrependido de fazer isso, mas já divulguei, então vai rolar. E sem dúvidas, com um pacote de bônus surreal que eu também nunca mais vou repetir, tá? Para você aprender a investir no Brasil e no exterior, bolsa de valores, renda fixa, mercado cripto, análise gráfica, análise fundamentalista, tudo absoluto zero, análise macroeconômica, dividendos, de todo esse escopo de análise e de capacitação, o que você faz? Tem um link aqui embaixo na descrição, o primeiro link você se inscreve para fazer parte da lista de interessados, e quem fizer parte vai receber o link da nossa super live de revelação da oferta, que vai ser dia 11/11 às 20 horas, com bônus especiais para quem estiver ao vivo, inclusive. Tá aí, meus alunos vão receber um desconto extra, vai ser um descontaço da Black Friday real, mais um desconto extra para quem já é meu aluno, tá? Para garantir esse acesso vitalício a basicamente todos os meus cursos online. Além disso, talvez não, mas esse é o terceiro vídeo da nossa preparação para Mega Black Friday Vitalícia. Eu já gravei um vídeo, postei sobre o programa Macro 3x, programa de análise macroeconômica, sobre o treinamento, outro sobre o treinamento gráfico descomplicado, o treinamento de análise gráfica, e os links você pode encontrar aqui embaixo na descrição também para assistir esses vídeos e conhecer esses cursos online, tá bom? Queridos, sem mais delongas, vamos lá. O que é esse tal de programa Investidor Sempre em Alta? O que você vai aprender lá? Como lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, no Brasil e nos Estados Unidos, para crescer sua renda passiva mais rápido, enquanto você multiplica o seu patrimônio com consistência e previsibilidade, eu vou te comprovar o que eu estou falando, mantendo ele blindado das grandes quedas da bolsa. E você pode pensar, putz, isso aí parece bom demais para ser verdade, será que isso é possível mesmo? Eu quero te mostrar prints de investidores sempre. Eu não vou ficar te mostrando um monte de vídeo aqui. Tenho muitos alunos, tenho mais de 5 mil alunos, nesse programa especificamente, que é o meu carro-chefe, digamos assim. Temos várias horas e horas de entrevista, mas eu quero que você veja aqui a performance da carteira de algumas pessoas. Por exemplo, pega o Elisandro aqui, ó. A rentabilidade dele é boa, é ótima, mas mais do que a rentabilidade, olha a natureza, porque ele bate todos os indicadores de rentabilidade média, ó. Mas olha a natureza da rentabilidade, ó, ganhos consistentes e previsíveis. Olha agora a realidade da Luciana, olha aqui, ó, a carteira dela tá aqui, ó, essa verdinha. Acima de todos os índices de referência, aqui estava batendo o quê? De janeiro a setembro de 2025, estava batendo quase 40% de rentabilidade, enquanto o segundo colocado era o índice Bovespa com 17%. Então olha só, percebe? Tem aqui algumas lateralizações? Tem uma pequena quedinha? Tem, mas não passa pelas grandes quedas, né? Olha aqui o Márcio, de setembro 24 a agosto 25, estamos falando em um ano aqui, né? Quase 60% de rentabilidade. Olha aqui, ó, olha aqui, ganhos consistentes, previsíveis, consistentes e previsíveis, não vamos acessar o português. Você vê, tem uma certa oscilação? Tem uma certa oscilação, mas é muito menor do que essas grandes quedas aqui que a gente pode presenciar no índice Bovespa ou qualquer outro índice. Olha aqui a jornada de investimento do Nereu, ó. Nereu, 30% de rentabilidade, ó, de abril de 2025, quando ele começou, até 20 de agosto. Olha que loucura. Aqui, ó, rentabilidade consistente, previsível. Olha a situação do Regis, tadinho do Regis, 105%. Isso aqui no exterior, tá? 105% nos últimos 12 meses. Olha aqui, ó. Rentabilidade consistente e previsível. Você percebe? E, putz, Vinícius, será que isso é possível mesmo? Eu fico desconfiado. Eu sei, é normal, é normal.
Para essas pessoas nós temos dezenas de entrevistas. Olha só, são 48 episódios que eu já postei com entrevistas com investidores sempre em alta, onde eles mostram exatamente quais resultados estão tendo, por que estão tendo. O link está aqui embaixo na descrição, caso você queira ver essas entrevistas completas. Algumas têm 20 minutos, outras 30 minutos, outra 1h20, outra 47, depende muito de como flui a conversa ali com este aluno. Depois você pode pegar e ver sem problema algum. A gente mostra justamente para dar esse nível de segurança para vocês. Mas vamos lá. Antes de eu mostrar exatamente as aulas, o que faz parte, por que surgiu o programa Investidor Sempre em Alta, né? De onde é que saiu essa ideia? Lá em 2019, né? Essa ideia surgiu de um grande problema que eu enfrentei. O grande problema de que as ações brasileiras, americanas, em qualquer lugar do mundo, elas enfrentam ciclos de desvalorização. Se você pegar, por exemplo, ações brasileiras, no ano de 94 e 95, você viu uma queda de 60% nas ações brasileiras. Se você pegar depois, entre 97 e 99, outra queda de 60%. São anos caindo, né? Entre 2000 e 2002, uma queda de mais de 50%. Aqui a gente está falando de 2008, uma queda de 59%. Imagina seu patrimônio ruim de 59%, justamente no momento de crise econômica, talvez um momento de uma crise que impacta você financeiramente, que impacta seu emprego, impacta talvez sua empresa, seu negócio, não sei qual é a sua atividade. Olha só, aqui o índice Bovespa de 2011 a 2015, 46% de queda. Imagina isso aqui, 5, 6 anos só perdendo dinheiro com aquela promessa, foco no longo prazo vai dar certo. E aí você pega, hoje, até hoje, as ações não voltaram para essa máxima aqui, considerando a inflação. Corrigindo pela inflação, até hoje a gente está abaixo da máxima lá em 2011. Né? Pega aqui 2020, uma queda abrupta, 45%. Isso não acontece só no Brasil, acontece nos Estados Unidos também. Olha só, entre 2000 e 2002, as ações americanas caíram 48%. Em 2008, que foi quando elas voltaram por 0 a 0, lá para o mesmo patamar dos anos 2000, embora não tenham voltado por 0 a 0, considerando a inflação, a gente vê que derreteu de novo. E aí as ações americanas ficaram praticamente em lateralização e queda durante 13 anos, de 2000 a 2013. Então isso é um grande problema. Por quê? Você pode pensar, poxa, mas a história do Warren Buffett, né? Ele é o maior investidor do mundo, mais de 100 bilhões de dólares na conta, são 50, 60, 70 anos investindo, só que eu acho que você não quer ter um resultado em tanto tempo assim. Eu acho que você quer ter um resultado num fração de tempo menor, né? Talvez uns 3, 5, 10 anos, 20, para os mais estendidos, né? Que tem mais prazo. E ele mesmo fala, primeira regra no mundo dos investimentos, nunca perca dinheiro. Mas agora, como é que eu não perco dinheiro com esse monte de queda aqui que pode surgir e que surge de tempos em tempos? Segunda regra, nunca esqueça a regra número 1. E por que ele fala isso? É importante a gente entender o problema que são as quedas, né? É por conta do jogo matemático que muita gente não percebe. Imagina, você foi lá e investiu R$1.000. Se você investiu R$1.000 e passou por uma queda de 50%, ou seja, o investimento desvalorizou 50%, você comprou uma ação de uma empresa, por exemplo, agora você tem R$500. Saindo desses R$500, quanto o seu patrimônio tem que valorizar para voltar aos mesmos R$1.000 de antes? Se perdeu 50, não adianta valorizar 50. Se valorizar 50 depois, você chega em 750, não em 1.000. Então, quando cai 50%, você tem que valorizar 100% para voltar para o 0 a 0. Quando você tem uma queda de 60%, 1.000 se transforma em 400. Você tem que ter uma alta de 150 para voltar para o 0 a 0. Então, um pouquinho de queda exige uma alta muito mais expressiva para você voltar para o 0 a 0. Se você perde 70%, você transforma 1.000 em 300, tem que subir 233%. Se você investe 1.000 e passa por uma queda de 80%, você transforma 1.000 em 200, tem que subir 400% para voltar para o 0 a 0. Ações caindo 40%, isso não existe. Existe. Um episódio foi a crise de 29 nos Estados Unidos, levou mais de 30 anos para voltar para o 0 a 0. Outro episódio, mais recente, foi a estouro da bolha do Japão. O Japão, de 1989 até 2010, 2009, ações japonesas estavam em queda. Então aqui a gente está falando de 20 anos em queda. Imagina isso, 20 anos em queda. E depois só foi voltar para o 0 a 0 quando? Em 2023. A gente está falando aqui mais de 30 anos depois. Mais de 30 anos depois. É muito tempo, né? E aí você pode se perguntar, primeiro, constatação, de fato é um problema essas quedas, né? Então eu preciso blindar o meu patrimônio das quedas. Por quê? Porque se eu blindo o meu patrimônio das quedas, por conta deste gráfico aqui, eu percebo, se eu blindo das quedas, eu não tenho que ter nenhuma rentabilidade tão grande assim para eu ter uma ótima rentabilidade com o passar do tempo. Não adianta eu ter um grande ganho e perder pra caramba, um grande ganho e perder pra caramba. Eu preciso ter consistência, investimento não é uma corrida de 100 metros. Tá mais ligado para uma rústica, talvez maratona para quem é mais jovem,
do que uma corrida de 100 metros. Então tem que ter consistência nos ganhos, certo? E como que é possível lucrar nas quedas da bolsa? Entendendo que a bolsa e ações não são sinônimos, muito embora a maioria das pessoas acreditem nisso. Vou investir na bolsa. Ah não, comprar ações? Não necessariamente, calma lá. Enquanto ações caem, tem vários outros investimentos dentro desse ambiente chamado Bolsa de Valores que estão valorizando. Sempre, eu arrisco dizer isso aqui, sempre, quase nunca falo a palavra sempre nunca, mas sempre tem pelo menos um investimento valorizando na Bolsa. Quer ver? Olha só. Peguei um caso aqui para te mostrar. Ações brasileiras. Enquanto elas caíam de 2000 a 2002, uma queda de 53%, o que você via? Um outro investimento, uma anti-ação, valorizando 137% nesse mesmo período. Se eu tinha investimento somente em ações, com aquela lógica, não vai dar certo a longo prazo, papapá, o que aconteceria? Meu patrimônio derreteria pela metade. E se eu preciso desse dinheiro aqui? E se eu descubro um câncer na família? Deus me livre, Vinícius, bate na madeira 3 vezes, bate aí quando você quiser. Isso é uma coisa que pode acontecer na vida. E se você precisa do patrimônio? Se tem algum familiar próximo? Sei lá, se sofre um acidente, não tenho a menor ideia. E tá caindo 50%. Poxa, se eu tiver uma queda de 50% de um lado, mas eu tiver um outro investimento valorizando 137% no mesmo período, já fica interessante. Mas olha que interessante, esse investimento que de 2000 a 2002 valorizou 137%, ou seja, mais que dobrou de preço, o que significa, né, uma queda de 53%? Eu tinha 10 mil, agora tenho 4.700, mais da metade foi corroído. Só que se eu tinha 10 mil também na antiação, esses 10 mil se transformou em quase 24 mil reais. Logo, eu perdi 5.300 de um lado, mas ganhei 14 mil praticamente do outro. Saí no lucro ainda. Só que esse investimento que subiu aqui 137%, que me gerou um grande ganho nesse período, num período seguinte ele desabou 55%. De 2003 a 2008. Desabou 55%. E aquele investimento que tinha desabado antes, disparou 636%, que são as ações. E agora? A lógica é a mesma. O grande problema era você ver, putz, isso aqui está subindo, vou investir nisso daqui. Depois vem a queda. Depois vem a queda. Aquilo que estava caindo volta a subir. Então, melhor do que você apostar num lado ou outro é você ter ambos. Porque neste aqui, se você tivesse investido, por exemplo, 10 mil, e você teve uma queda de 55%, 10 mil transformou em 4.500. Poxa, perdi 5.500 aqui, mas 10 mil nesse aqui teriam se transformado em 76 mil. Perdi 5.500 de um lado, ganhei 64 mil do outro. Você percebe que é muito mais inteligente ter essa diversificação com ações e anti-ações? Depois, 2008 a 2016, teve uma nova queda nas ações brasileiras, 47%. Significa investir 10 mil em ações brasileiras lá em 2008, até 2016, quase 10 anos depois, tudo que eu consegui foi uma perda, uma baita inflação no período, que já corroeu o poder de compra do meu dinheiro, mas uma perda de 5.300, desculpe, uma perda de 4.700 reais. Transformei 10 mil em 5.300. Só que olha esse outro investimento anti-ação aqui, nesse mesmo período dessa grande queda das ações, esse outro investimento valorizou 152%, ou seja, nesse investimento transformei 10 mil em 5.300. Mas nesse aqui, se eu tivesse 10 mil nele também, eu teria transformado em 25 mil reais. Perdi de um lado 4.700, ganhei do outro lado mais de 15 mil reais. Você percebe que o caminho do meio ele é melhor do que o extremo? Mas chega de passado, né? Vamos para os dias atuais. Isso aqui eu peguei só um período específico de tempo para que você entenda a lógica da coisa, né? Mas vamos para os períodos atuais. Último ano fechado, 2024. Ações caíram 10%. O que aconteceu com a antiação? Subiu quase 30%, 28%. Péssimo para quem tinha só ações em 2024. Mas para quem tinha antiação, estava tranquilo. 12 por 8. Perdi de um lado 10%, ganhei do outro quase 30%. Quase 30%. Batendo renda fixa do período, batendo tudo, né? Como é que está 2025? O oposto. Ações estão valorizando, antiação está desvalorizando. Processo totalmente normal e esperado. O que você consegue constatar disso daqui? Que todos os investimentos se comportam em ciclos. Ciclos de alta, ciclos de queda. O investimento sobe um pouco, cai um pouco. Sobe durante alguns anos, cai durante alguns anos. E assim por diante. Ou seja, todo investimento que está subindo voltará a cair e todo investimento que está caindo voltará a subir. E em se tratando, isso aqui que é relevante, ó, presta atenção. Em se tratando, isso que facilita a sua vida, que é uma loucura.
De ações e anti-ações, tudo aquilo que sobe, sobe muito mais do que a queda daquilo que cai. Perceba, quando lá em 2000 a 2002, ações caíram 53%, mas a anti-ação subiu 137%. 3 vezes mais. Quase 3 vezes mais. Entre 2002 e 2008, a queda foi da anti-ação, 55% de queda. Só que as ações valorizaram mais de 600% por conta do boom das commodities. Entre 2008 e 2016, ações caíram 47%, mas a anti-ação subiu mais de 3 vezes. Isso, 152%. 2024, ações caíram 10%, último ano fechado, e as anti-ações valorizaram quase 30%. Uma rentabilidade quase 3 vezes maior do que a queda do outro lado. Então você percebe que, tendo os dois, você sai muito no lucro, pode sair com um lucro muito além da renda fixa, com previsibilidade de resultado, investindo de uma forma banal, que é metade em cada lado. Que é justamente o que eu estou te mostrando aqui. Uma forma simples para que você entenda. Simplesmente entenda. Tá? O grande segredo é você investir em investimentos negativamente correlacionados. O que significa isso? Quando um sobe, o outro cai. Quando o outro cai, um sobe. Da forma certa e na medida correta. Aqui eu estou dando um exemplo arbitrário de metade de cada lado, mas eu não recomendo que você faça isso não. Além de implementar as técnicas do investidor sempre em alta que eu mostro dentro do programa, tá? Logo, meus queridos, para o investidor sempre em alta, para mim, para os meus alunos, mentorados, volatilidade não é motivo de medo. Esse sobe e desce, e sobe um pouco, e cai um pouco, e dá uma agonia em muita gente, e dava em mim essa agonia no passado. Mas é sinal de oportunidade. Oportunidade. Por quê? Por que a volatilidade é sinal de oportunidade? Porque a gente sempre está lucrando na outra ponta. Nessa ponta está desvalorizando, eu estou lucrando nessa outra. Ah, mas se eu ficar parado, só eu vou ficar no 0 a 0. Primeiro, não vai. Mas a ideia é que você não fique parado. De tempos em tempos você vai realizando lucro do lado que está subindo e você vai comprando aquilo que está caindo, comprando o que está barato, poxa, e realizando lucro naquilo que está ficando cada vez mais caro. E tem técnicas para você ver qual é o melhor momento para isso. Mas você vai recolhendo o lucro do que está subindo e plantando no que está caindo, porque isso que está caindo daqui a pouco volta a valorizar. E aí você vai comprando sempre os ativos na hora certa, com o lucro que você já está tendo naquele que está frutificando. Você entende? E aí você esquece notícia, você pode, se você quiser, esquecer gráfico, você pode, se você quiser, esquecer projeções, cálculos mirabolantes. Lucrar nas altas e nas quedas da bolsa é muito mais simples do que você imagina. É muito mais simples do que você imagina. Assustadoramente mais simples do que você imagina. E quando que eu encontrei esse método? Eu não criei esse método. Eu encontrei esse método porque quando eu comecei a investir, eu fiquei pensando como é que os grandes investidores fazem nos períodos de queda. 5, 6 anos em queda. Estados Unidos, 13 anos em queda, 2000, 2013. Brasil, 2008, 2016. Quase 10 anos em queda. Será que eles ficam simplesmente vendo lá o seu patrimônio ruir? Não fazem nada? Tem nexo esse negócio. De tanto estudar, de tanto quebrar cara, de tanto perder dinheiro, eu cheguei nos hedge funds. O que são os hedge funds? Hedge funds são estruturas de investimento, ó, a classe de ativa, site da Forbes, definitiva para investidores ultra ricos. Você não precisa ser ultra rico, a gente pode modelar isso com muito pouco dinheiro. R$1.000 já dá para modelar, tá? Mas basicamente, em hedge funds tem mais de 4 trilhões de dólares investidos. Então você vê que não é uma novidade que eu tirei debaixo da axila. É o que existe há muito tempo. Você pode ver aqui, ó, que por exemplo, desde a década de 70 você tem os hedge funds, década de 80, 124 bilhões do maior hedge fund do mundo, 106 bilhões do segundo maior. Então isso aqui surgiu há muito tempo atrás. E qual é o grande objetivo dos hedge funds? Tá? Os fundos de hedge funds, são concebidos para alcançar elevados retornos absolutos, independente das condições de mercado. Independente das condições de mercado. Então, na verdade, anti-ação é o nome bonito para algo que chama investimento de hedge. Investimento de proteção, investimento que valoriza quando o outro está caindo. Né? E um exemplo que mais tradicionalmente eu dou é o dólar. O dólar como anti-ação na prática, eu quero te comprovar aqui. Vamos pegar todos os períodos de queda nas ações brasileiras. Isso aqui vale também para o exterior. Só que cada ativo vai ter o seu próprio anti-ativo, digamos assim. Né? Nem todos têm. Mas se eu quero investir em ações americanas, tem anti-ação para ações americanas. Tem anti-ação para muitos investimentos. Então quando você domina esse universo, você consegue lucrar nas altas e nas quedas de vários mercados. Mas olha só, o dólar como anti-ação na prática. Entre 2000 e 2002, você viu que as ações brasileiras caíram 50%. O que aconteceu com o dólar? Subiu mais de 130%. A gente está falando de uma rentabilidade cerca de 3 vezes maior que a queda. Na próxima queda das ações brasileiras, 2008 a 2016, queda de 47%, o que você viu?
do dólar, 150% de alta. Ou seja, uma alta 3 vezes maior que a queda. Depois, a gente viu lá entre 2000 e 2023, queda nas ações de 10%, dólar aumentando 25%, quase 3 vezes maior a valorização da ação em relação à ação. 2024, queda de 10% nas ações brasileiras, alta de 28% na cotação do dólar, que era exatamente o que eu estava te mostrando agora há pouco, certo? E te mostrei justamente esse comparativo para você ver que as altas, elas sempre são maiores que as quedas. E existe uma razão para isso, existe um porquê, que a antiação sempre valoriza mais do que a queda das ações. Simplesmente porque existe um limite para a queda. O máximo que um ativo pode desvalorizar é 100%. Então quando ele desvaloriza aqui, ó, 35%, 40%, você já vê uma forte força compradora de investidores que pensam mais a longuíssimo prazo. Eles pensam, ó, o preço já está 1/3 mais barato, vamos entrar comprando porque isso aqui vai valer a pena em algum momento. E aí você tem essa forte pressão compradora e o preço, é difícil ele cair mais do que 40%, muitas vezes. Pode cair? Pode, mas normalmente derrete 50%, 60% e volta mais rápido, exceto em alguns casos pontuais. Mas só que aquele investimento que está valorizando, ele não tem um máximo de alta, ó, ele continua valorizando indefinidamente, enquanto esse aqui tem as quedas freadas, né? Você percebe claramente. Um investimento ele pode valorizar 100%, 200%, 300%, 400%, 500%, mas cair 101% não tem como. O máximo que pode cair é 100%. Então por isso que sempre, entre ações e anti-ações, tudo aquilo que sobe, sobe muito mais que a queda daquilo que cai. Sempre, 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 né? Então você consegue perceber o poder dessa anti-ação, que valoriza 3 vezes mais que a queda das ações? Ela é a mais fraca. Tem outras anti-ações mais fortes, mais potentes, que eu mostro dentro do programa, tá? Mas para você entender o conceito da coisa. Aí você pode perguntar, poxa, Vinícius, estou há 20 minutos aqui, você está me dando uma teoria danada, mas será que isso aí gera resultado mesmo? Eu preciso te comprovar isso. Não adianta eu te mostrar o programa sem te comprovar resultado, né? Por mais que eu já tenha comprovado dos alunos, eu quero que você veja resultados imparciais, resultados assim, incontestáveis, resultados lógicos, né? Vamos pegar aqui e fazer uma simulação. Vamos pegar um ciclo de mercado no Brasil. O que é um ciclo de mercado? É um grande período de alta nas ações, como a gente viveu de 2002 a 2008, seguindo um grande período de queda nas ações, entre 2008 e 2015. Assim a gente tem um período de análise isento, já que no Brasil a nossa moeda aí tem recém 30 anos. Então a gente não, se a gente pegar preços, né, de antes, tem muita conversão para fazer, fica mais difícil até de você conferir a minha conta. Então vamos pegar ciclos de mercado no Brasil. 2002, 2008, crescimento econômico. 2008, 2016, crise econômica. Simples assim, que é refletido por período de alta nas ações, seguido um período de queda nas ações. E, em contrapartida, período de queda para o dólar, seguido um período de alta para o dólar. Então a gente pega o ciclo de mercado completo para ser uma análise imparcial. Eu podia pegar só o período de alta das ações, ou só o período de queda das ações, para fazer uma análise enviesada, mas para fazer uma análise isenta, pegamos o ciclo de mercado. E vamos pegar aqui valores meramente ilustrativos para facilitar o cálculo e o entendimento. Imagine que lá em 2002 você tinha 300 mil reais para investir e você resolveu testar essa técnica. Vamos ver se esse negócio funciona mesmo ou o Vinícius está falando lorota aí. Então você foi lá e investiu 100 mil em ações brasileiras, seguindo o índice Bovespa, que é o principal índice de ações do Brasil. Pegou mais 100 mil e investiu só em dólar. Vamos dolarizar, dolarizar é a melhor coisa do mundo, vamos 100% dólar, e é isso aí. E você decidiu testar o método. Como é que você testou o método? Fazendo uma análise imparcial. Você investiu 50 mil reais, atenção, 50 mil reais no índice Bovespa, ou seja, ações brasileiras, e 50 mil reais em dólar. E uma vez por ano, dia 1º de janeiro de cada ano, ou primeiro dia útil de cada ano, você rebalanceou sua carteira. O que significa isso? Fui lá e investi 50 mil de cada lado. Durante um certo ano, ações subiram 20%, o dólar caiu 7%. Opa, então eu preciso vender um pouquinho de ações, que valorizou muito, para comprar mais dólar, que está mais barato, para voltar a ter metade de cada lado. Então digamos que você foi fazendo isso uma vez por ano. Isso chama rebalanceamento, é você reajustar. Eu tenho um percentual meta, metade de cada lado. Depois de um certo tempo, alguma coisa subiu, outra caiu, desequilibrou. Vou equilibrar de volta, tá? Você pode fazer isso com aporte, pode fazer isso com venda, da forma que você quiser. Mas você falar e reequilibrou uma vez por ano. Quais são os resultados? Qual carteira rendeu mais entre 2002 e 2015? Ó, se você investiu somente em dólar durante esse período, sua rentabilidade foi 71%. Você transformou 100 mil em 171 mil reais. Agora, se você investiu somente em ações, aí a coisa ficou mais bonita. Você transformou 100 mil em 319 mil reais. 219% de rentabilidade. Com muita volatilidade. Passando aqui por uma queda de
60% em 2008, e de 2008 a 2015 47%, com mais rentabilidade, mas com suor desgraçado, suando frio. Se você seguiu a carteira C do método, você teve uma rentabilidade muito mais leve, tranquila, consistente, previsível e maior. 268% de rentabilidade, transformou 100 mil em 368 mil reais. Ou seja, uma rentabilidade quase 50% maior do que investindo só em ações e quase 200% maior do que investindo só em dólar. E olha a performance da carteira ano a ano. Olha a previsibilidade do resultado. Olha a serenidade, a tranquilidade. Olha, se você quer investir só em ações ou só em dólar, você é masoquista. Você consegue mais resultado com isso, com mais leveza, tranquilidade, 12/8, seus amigos se escabelando, dizendo, meu Deus, o que vai acontecer? O Brasil vai acabar. Relaxa. Tá tudo bem. Não tô sentindo nada. E ó, não olhe para as rentabilidades brutas, absolutas, tá? Porque aqui eu estou usando o índice Bovespa, que é o índice de ações, para calcular a rentabilidade de ações. Dentro do programa eu ensino você a analisar as ações, né? E aí o seu potencial de rentabilidade é muito maior do que o índice Bovespa. É muito fácil bater o índice Bovespa, ele é muito ruim, né? É só você comprar o índice de dividendos que você já bate o dobro do Bovespa. Mas é só para fazer uma análise imparcial aqui que eu usei, tá? Outra coisa, na parte do dólar, eu contei somente a rentabilidade do dólar em relação ao real. Eu não somei aqui esse valor que você poderia ter pego e investido em ações americanas, em renda fixa, onde você quisesse. Mas a lógica é a mesma, né? Porque se eu tenho esse dólar investido em alguma coisa lá fora, eu poderia ter aqui também dentro do método, e o método sempre vai ganhar. Sempre vai ganhar. A lógica é a mesma. Se eu mudo o fator nos dois cálculos, o resultado é o mesmo, tá? E um aviso importante, eu não estou mandando ninguém aqui investir metade em ações brasileiras e metade em dólar. É um exemplo imparcial, tá bom? Agora vamos ver o resultado disso aqui num outro ciclo de mercado completo que a gente tem fechado, o último no Brasil, que é de 2008 a 2019. Por quê? 2008 a fim de 2015, a gente teve um grande período de crise econômica, grande período de queda nas ações, e 2015 a 2019 a gente teve um período de crescimento consistente da nossa economia, alta nas ações. Então vamos pegar esse outro período, que é o último ciclo de mercado completo que a gente tem, já que o atual, a partir de 2020, ainda está em desenvolvimento, e vamos fazer a mesma ideia. 3 carteiras, começando em 2008 com 300 mil. 100 mil só em ações, 100 mil só em dólar, 100 mil, divididos, 50 mil reais em ações, 50 mil reais em dólar, rebalanceando uma vez por ano, ou seja, reequilibrando esses percentuais, tá? Qual carteira rendeu mais entre 2008 e 2019? Vamos lá. Dólar, 81%, transformou 100 mil em 181 mil. Só ações, transformou 100 mil em 225, 125% de rentabilidade. E a carteira do método, 100 mil transformou em 268 mil, 168% de rentabilidade. Ou seja, uma rentabilidade 87% maior que investir só em dólar e 42% maior que investir só em ações. E olha a serenidade, rentabilidade consistente, previsível. Reforço, você é masoquista se você não usa anti-ações nos seus investimentos, tá? Espero que essa palavra não derrube meu vídeo, mas tudo bem. E queridos, não olha para a rentabilidade absoluta, por quê? Estou calculando aqui para as ações do índice Ibovespa, é muito fraco, é muito fácil a gente ter uma rentabilidade acima do Ibovespa, e na parte do dólar, você poderia ter investido esse dólar em outras coisas, gerando uma rentabilidade adicional, tá? Também não estou mandando ninguém investir metade de cada lado, metade em ações e dólar, inclusive é péssimo essa divisão, mas é a forma que eu tenho para mostrar para você, é de uma forma imparcial, como até um canguru perneta atado e amarrado, atado, vendado, consegue bater as ações brasileiras, consegue bater o próprio dólar. Vinícius, e como são os resultados no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo? Vamos lá? No exterior, o dólar tem mais de 200 anos, né? Não tem essa trocaiada de moeda que a gente tem no Brasil, infelizmente. Então a gente pode pegar dados de mais longo prazo. Então pegando aqui de 1972 até 2024, último ano fechado, finalizado, por que esse período, né? Porque a partir de 71 a gente teve um novo movimento na economia americana, que foi o fim do lastro do dólar no ouro. Então um novo modus operandi da economia americana, né? Então é um marco muito diferente. E até 2024, que é o último ano fechado que a gente tem. Mas se você tivesse investido só em ações americanas, seguindo o S&P 500, o investimento de 100 mil dólares teria se transformado em 5 milhões e 750 mil dólares. É coisa pra caramba, né? É coisa pra caramba. Rentabilidade é 5.600%. Mas, se você tivesse seguido o método, investido metade de cada lado, rebalanceado uma vez por ano para reequilibrar esses pesos,
sem pensar em crise, sem fazer nem análise macroeconômica nem nada. Se fizer isso, o negócio pode melhorar. Mas você teria saído de 100 mil dólares para 10 milhões de dólares. Uma rentabilidade que é quase o dobro. 10.350%. 10.300. Olha a jornada de investimento de quem investiu seguindo o método lá fora. Rentabilidade consistente e previsível. Quedinhas? Tem quedinhas, tá? Tem quedinhas, tá? Mas muito pico-ruchas, perto das altas. Não passa por aquele solavanco. Olha entre 2000 e 2013 que eu te mostrei, né? Ações americanas ficaram paradas, estagnadas. Olha aqui. Rentabilidade consistente e previsível. Saiu aqui da zona, né, de 1 milhão e 800 mil dólares para 4 milhões de dólares. Mais do que dobrou em dólar nesse período de tempo que as ações americanas ficaram lateralizadas. Reforço, você é masoquista se você não usa anti-ações, depois você vê esse vídeo. E queridos, basicamente é isso que você tem acesso dentro do PISA, dentro do Programa Investidor Sempre em Alta, tá? E o que você recebe entrando no programa? Aulas gravadas e atualizadas, tá? Tem mudança tributária, tem alguma mudança no método, tem uma descoberta que a gente faz, a gente atualiza, né? E você entrando nessa condição da Mega Black Friday Vitalícia, você vai ter todas as novas atualizações que surgirem futuramente, tá? Aulas com todo o aprendizado a partir do absoluto zero, tá? Acesso imediato, total, todas as aulas, todos os treinamentos quando você entrar na Mega Black Friday Vitalícia, tá? Mas você tem acesso imediato, tá? A essas aulas com aprendizado do zero, você não precisa saber nada. Eu tenho alunos que não investiram nem na poupança. Eu tenho uma aluna que eu lembro, eu não esqueço, que ela tinha dinheiro só embaixo do colchão, por medo, né, desde aquela época do Collor. Então ela só tinha realmente, não tinha nada no mercado financeiro. Ela recebia, sacava, guardava e investidor sempre em alta. Você tem trilha de aprendizagem separada para quem já investe. Então todas as aulas elas são gravadas e elaboradas para quem não sabe absolutamente nada. Tá? Mas você pode pensar, Vinícius, eu já invisto. Eu vou ter que assistir um monte de aula inicial? Não, a gente tem uma trilha separada para quem já investe. Material didático PDF todos os módulos, checklist de análise de investimento. Você vai aprender como analisar ações, como analisar fundo imobiliário, como analisar ativos lá fora, como analisar anti-ações, como analisar o percentual a investir em cada ativo, quanto tem ações, quanto tem anti-ação, o GPS com cada passo você tem que dar, o que você faz, né, primeiro para montar sua carteira de investimento. Planilha que automatiza os seus investimentos. Então, sabe esse negócio do rebalanceamento? Vendo um lado, compro do outro. É fácil quando eu digo assim, ações, dólar. Agora, quando enche um monte de ativos, você vai ter várias ações diferentes, né? Você fazer esse cálculo na mão é complicado e perigoso. Você erra uma vírgula, pode errar, pode passar de investidor sempre alto para investidor sempre embaixo, porque fez as contas erradas. Então a gente tem uma ferramenta que faz todos os cálculos para você. Suporte diário para tirar de dúvidas, tá? E temos, claro que isso aqui não tem como a gente dar vitalício, né? Mas temos por um tempo assustador que eu nunca dei antes, eu só vou divulgar na nossa live do dia 11 de novembro às 20 horas, acompanhamento de mercado comigo. Não é aquele negócio assim, eu vou te vender uma coisa, você gosta da minha análise, eu vou te entregar alguém da minha equipe para fazer uma live com você. E eu vou sair viajar, sei lá, fazer o que eu quiser. Não, eu vou estar com você, tá? Nesses acompanhamentos de mercado, vamos fazer análise do cenário econômico, vamos juntar análise macro, vamos fazer análise de ativos, discussão de percentual da alocação. Vou mostrar para você o que eu mostro aqui, ó. O que eu mostro aqui, ó. Os percentuais. Isso aqui é um print do acompanhamento de mercado do PISA, tá? Percentuais que eu considero mais ideais para se ter em ações, nas anti-ações, fundo imobiliário, títulos públicos, quais títulos que eu considero os melhores, quanto por cento de cada título. Aqui tá tapadinho, né, em respeito a quem pagou e tá no PISA. Mas tudo isso aqui eu mostro. E a depender do seu foco, do seu objetivo, porque a gente tem variações de carteiras. Então, por exemplo, para quem quer ter a maior rentabilidade possível, a gente tem essa carteira chamada Brasil Retorno Total. Então, como que eu monto a minha carteira para lucrar nas altas casas da bolsa no Brasil, com foco em ter a maior rentabilidade possível? Independente se vende valorização, se vende dividendo, eu sigo a Brasil Retorno Total. Essa é uma carteira configurada para isso, tá? E aí eu te mostro mensalmente qual o percentual que eu considero mais ideal para se investir em ações, anti-ações, fundo imobiliário, quais títulos, quanto por cento cada um. Para quem tem o foco de crescimento dos dividendos, também temos uma carteira específica. Para quem tem o foco de previsibilidade de dividendos, Vinícius, cheguei na fase que eu quero usufruir do rendimento dos meus investimentos. Essa fase do previsibilidade de dividendos. Quanto por cento tem em cada tipo de investimento? Você recebe acesso a isso, tá? Você recebe acesso a isso. Recebe acesso à lista de ativos pré-selecionados por mim. Pré-selecionados por mim.
boas ações, fundos imobiliários, ativos no Brasil, ativos no exterior, que eu considero os melhores investimentos para se fazer agora, tá? Tudo isso você recebe e mais vários outros bônus que eu vou anunciar só na live do dia 11/11 às 20 horas, tá? Plantões e dúvidas. A gente entra no plantão e eu quero escutar vocês, eu quero saber as dúvidas, eu quero saber o que está incomodando, inquietando, e a gente vai lá fazer a análise a vários ativos. Aqui, por exemplo, era uma pergunta sobre a ação da B3, né? Você acha que vale a pena? Não entendi a tese, explica um pouco mais, e assim por diante, tá? Mas o que eu posso antecipar para vocês? Acompanhamentos de mercado, no mínimo mensais a gente tem, onde eu faço toda a análise de cenário econômico e mostro os percentuais que eu considero mais ideais para se ter em cada investimento, tanto no Brasil quanto no exterior, a depender da variação da sua carteira. Tem gente que quer alavancar em rentabilidade, tem gente que tem mais foco em dividendo, quer crescer para um dia viver de renda, tem gente que já tem um patrimônio legal, quer usufruir do rendimento do seu investimento. Independente do seu objetivo, a gente tem uma carteira ideal para você, tá? E temos acompanhamentos, plantões e dúvidas mensais comigo, pessoalmente comigo, tá? E um pacote exclusivo da Mega Black Friday Vitalícia, que eu só vou anunciar no dia 11/11 às 20 horas. Tá bom, queridos? Deixa eu mostrar um pouquinho da área de membros para vocês, só para que vocês tenham noção da profundidade do programa, tá? Aqui a gente está na nossa área de membros e você vê aqui, ó, módulo 0, né? Explicação, como funciona, nós temos um aplicativo, você pode fazer o download das aulas de todos os treinamentos para assistir offline, né? Não precisa estar com internet, apostilas dos módulos você pode baixar e tudo mais, é o módulo inicial. Depois a gente vem para o planejamento da carteira, né? Como que você faz um plano de metas, planejar sua independência financeira, sua liberdade financeira, uma etapa de planejamento. Depois, para quem não sabe nada, como é que funciona o mercado financeiro, qual corretor escolher, como abrir conta, né? Conceitos fundamentais, às vezes falo umas palavras difíceis aqui, algumas pessoas não entendem, os conceitos são todos explicados lá, né? Módulo 3, investimento em renda fixa para curto prazo, como funcionam os títulos públicos, né? Quais as melhores oportunidades de investimento a curto e médio prazo. Todos os tipos de títulos, o que faz sentido, o que não faz, lista dos melhores investimentos em renda fixa. Investimento em ações. As aulas, elas, você talvez possa se assustar com a quantidade, mas elas têm de 5 a 10 minutos para facilitar, olha isso aqui, 3 minutos, para facilitar o cálculo para facilitar o entendimento, né? E não dificultar o seu processo mental mesmo, né? Porque é difícil você ficar prestando atenção por muito tempo. Então a gente fraciona bem de 5 a 10 minutos para facilitar o seu entendimento, tá? E também você conseguir encaixar na sua vida, que eu sei que é super corrida. Aqui você tem, ó, as formas de lucrar com ações, né? Quanto investir em ações, como analisar uma ação, indicadores, né? De rentabilidade, de preço, endividamento, de dividendos, né? Proventos, que os dividendos fazem parte deles. Como você encontra o preço máximo a pagar em uma ação. Aulas práticas, né? De análise de ações de vários setores diferentes. Os melhores setores de ações para se investir agora, isso aqui a gente atualiza recorrentemente essa aula, a depender do momento macroeconômico, tá? Como encontrar ótimas ações rapidamente, quando vender uma ação, quando reanalisar suas ações, né? Quanto investir em cada ação, como que você diversifica a sua carteira, como que funciona a tributação, estratégia para você nunca pagar imposto de forma 100% legal. Essa mesma natureza e profundidade aqui, ó, desde o zero, o que são ações, por que investir nelas, ó, você vai ter para anti-ações, você vai ter para fundos imobiliários, você vai ter para renda fixa turbinada. Como que você faz para ter ganhos com a marcação ao mercado? Quando a taxa do título cai, você tem uma explosão de rentabilidade. De ações investindo na renda fixa, né? Você tem aqui, ó, toda a abordagem do método para implementação no exterior, ações americanas, REITs, renda fixa, anti-ação lá fora, formação e manutenção da carteira, como é que você rebalanceia a sua Magar, como é que funciona a nossa planilha, né? Como planejar a sua Magar Brasil na prática. Essa aqui é uma aula mais longa, mostrando como que você lida com a planilha. 23 minutinhos na prática, tudo tem aula teórica e prática, tá? Por onde você começa a investir, como acompanhar a rentabilidade dos seus investimentos, e aqui depois tem os bônus, tá? Então, queridos, aqui você tem a abordagem do absoluto zero para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Não precisa saber nada, você vai aprender a analisar ações, ativos, vai ter acesso a acompanhamento de mercado, plantão de dúvidas, enfim, você vai ter tudo o que precisa para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no Brasil e no exterior, tá bom? Então, o que você faz? Agora, aqui embaixo está o link das outras aulas sobre os outros treinamentos, você pode assistir, mas se você ainda não se inscreveu na Mega Black Friday Vitalícia, toque no primeiro link aqui da descrição e inscreva-se agora para entrar na comunidade no WhatsApp, porque para lá a gente vai mandar o link da super live de revelação da oferta. Tá bom, queridos? É assim que funciona o programa que faz hoje
milhares de pessoas tranquilamente lucrarem nas altas e nas quedas da bolsa e terem serenidade e paz mental independente de crise, seja no Brasil, seja no exterior. Tá bom, queridos? Fez sentido esse vídeo? Toque embaixo em gostei, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal e participa, porque eu nunca mais vou repetir essa mega Black Friday Vitalice.